Saudações a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Quem não conhece o meu canal ainda pode se inscrever no canal. Acione o sininho aí, deixe as suas perguntas sobre a automagia. Compartilha com os amigos que têm também o mesmo interesse na magia. Bom, o ritual de hoje é um ritual individual oferecido ao Príncipe Asmodeus por Daniele, do Rio de Janeiro. Ela está pedindo a sua união, pedindo pela sua vida sentimental, pela derrota dos inimigos, pela quebra de feitiçaria, de bruxaria e pela blindagem da união dela, do casamento dela. Daniele, do Rio de Janeiro, está oferecendo esse ritual individual ao Príncipe Asmodeus. Tem também duas preces no altar. Uma de Gislaine, de Portugal, pedindo proteção ao rei Vini, também pedindo quebra de maldição, de feitiços, derrota dos rivais, dos inimigos, força e proteção espiritual. E esta nas Vini Calaris. E esta nas Vini Calaris. As rei Vini. Mais uma vez eu lhe peço, responda as preces apresentadas neste altar. Uma outra prece de Manuel de Portugal. Ele está pedindo pela sua vida sentimental também ao Príncipe Asmodeus. Está oferecendo uma prece no altar. Aí é a voz de Além Príncipe Asmodeus a quem dê sua força e proteção a Manuel, a sua união estável. Que haja uma reconciliação, que haja uma união carnal e espiritual na vida desse casal. Ayer, Ravage, Lorém, Príncipe Asmodeus a quem? Ayer, Ravage, Lorém, Príncipe Asmodeus a quem? Mestre da magia, da feitiçaria, Senhor do sexo, da luxúria e do amor. Apresente esse ritual a pedido de Daniele, do Rio de Janeiro, pedindo a sua união definitiva com seu companheiro, a proteção espiritual, a derrota dos rivais, a quebra de feitiçaria, de maldição, a derrota de inimigos, sejam homens, sejam mulheres, sejam vivos ou sejam mortos. Ayer, Avage, Lorém, Príncipe Asmodeus a quem? 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 A minha gratidão sempre pelas respostas nas preces, nos rituais e nos pactos realizados neste altar. Que assim seja, que assim se faça e que assim se cumpra na vida de Daniele. Arrebente as correntes que tentam aprisionar ela. Arrebente tudo aquilo que estiver prendendo da vida dela sentimental. Que assim seja, que assim se faça e que assim se cumpra. Etan. Bom, mais um ritual entregue no altar. Esse ritual ele é um ritual individual. Ele é diferente do ritual coletivo. O ritual coletivo ao Príncipe Asmodeus sendo do dia 28. Quando várias pessoas fazem uma pequena colaboração para custear o ritual que vai para o altar. O ritual individual é uma única pessoa que paga pelo ritual, paga pelo que está sendo ofertado no altar. Tá? Tem diferença? Tem diferença. O ritual individual é muito mais forte, ele está sendo direcionado por uma única pessoa. O ritual coletivo ele é um pedido de socorro, para que a pessoa possa ter uma oportunidade de conseguir uma resposta e aí sim fazer um ritual individual. Não é conseguir um socorro emergencial, uma resposta e ficar por isso mesmo. Então a pessoa tem que ter consciência que no ritual coletivo é um valor simbólico de colaboração, mas é um pedido de socorro, quando a pessoa não tem nada para poder fazer um ritual. Não é se aproveitar do valor simbólico para não ter que gastar um ritual individual. Se você
tem amor realmente a alguma pessoa, existe uma obra de feitiçaria, de magia, ou uma pessoa da família da outra pessoa tentando destruir a sua vida sentimental, e você tem condições financeiras, seja em dinheiro, seja no cartão, de fazer um ritual individual, faça o ritual individual. Esse é o conselho que eu dou. Se você já trabalha com a magia, mas tem uma maldição na sua vida, você não consegue ir para lugar nenhum, tudo que você faz, você move montanhas e montanhas, mas tudo dá em nada. Precisa de uma força maior. Você precisa usar a força extrema. Essa força extrema é a magia, é um pacto. Se for na sua vida espiritual, tem que fazer um pacto para quebrar isso daí. O que é um pacto? Não é vender a sua alma, não é se cortar todo, não vai morrer ninguém na sua família. Você não vai para o inferno arder eternamente em chamas. Um pacto é um compromisso, é um acordo que você faz com uma entidade de uma força maior, uma entidade ancestral que tem domínio e força sobre os espíritos de uma hierarquia menor. Porque esses espíritos atormentadores, algumas religiões chamam de Egum, outras religiões chamam de encosto, outras religiões chamam de obsessores. Esses espíritos são espíritos inferiores. Então eles estão, claro, muito inferior ao poder de um daimon, de um príncipe do reino de Satã, e muito inferior ao poder de Satã. Então, seja qual for o seu problema, não tem problema, não consegue resolver seu problema em lugar nenhum, já bateu em várias portas, como foi o meu caso, então você precisa de uma força maior. No meu caso, eu fui batizado na igreja católica, claro, contra a minha vontade, criança não tem noção do que está ali, jogando água na cabeça dela. É a religião dos pais, os pais vão lá para cumprir uma ritualística e batiza. Que diz que se a criança não for batizada, é atormentada, aquele terror psicológico que colocam. Depois conheci também a religião evangélica. Fui porque minhas irmãs estavam indo, estava todo mundo indo, aquela coisa toda, tinha 17 anos. Fui também. Existe uma força ali? Existe uma força ali. Mas ainda não era o meu caminho. Depois de muitos anos, veio para ter na minha porta a religião africana, por causa de um relacionamento e coisas que aconteciam na minha vida que não tinha explicação. Era sobrenatural. Se não acontecesse comigo, eu não iria acreditar. Então, esses caminhos para poder me manter naquele relacionamento me levaram a procurar o espiritismo do candomblé. Conheci, fiquei lá muitos anos, mais de 10 anos. Existe força ali? Existe força ali. Existe força nos orixás, existe força nos exus, existe força em caboclo, preto velho. Existe força espiritual ali. É uma outra linha espiritual. Mas eu não me via ali. Mesmo depois de 10 anos ali convivendo e tal, eu não me via ali fazendo santo, eu não tinha vontade de fazer isso. E depois eu me afastei. E as minhas próprias entidades, claro que como médium eu manifestava com Exu. E me protegeram muito. Eu sou muito grato a seu Exu Tranca-Rua das Almas. Eu sou muito grato a Maria Padilha das Almas. Eu sou muito grato ao Caboclo Sete Flechas. Sou muito grato ao Preto Velho, que me ajudaram até onde puderam me ajudar. Mas o meu próprio Exu, incorporado em mim, não foi em outra pessoa, deixou um recado dizendo: procure uma força maior. Ele me mandou para procurar uma força maior. E eu não sabia que força maior é essa. Ele está respondendo aqui no altar. A vela está estalando aqui. A chama subiu. Então eu não sabia que força maior é essa. Passou-se uns meses, passou algum tempo, e também se apresentou na minha vida
alta magia. Numa época que eu estava destruído, relacionamento destruído, minha casa eu vendi, casa própria, que eu lutei tanto para poder conquistar, não conseguia mais viver lá, queria sair de lá, queria uma vida nova, queria uma transformação na minha vida. E foi só a alta magia que me resgataram desse poço. Então eu digo de experiência própria. Quando você está tomando o remédio certo para um determinado problema, ele faz efeito. Quando você está tomando um remédio errado, ele não vai fazer efeito nenhum, você vai continuar com aquela enfermidade, aquele problema. Então eu deixo meu conselho a vocês. Você não tem mais nada a perder, já perdeu tudo que você tinha, não fique se agarrando que sua alma vai para o céu se você ficar aqui fazendo papel de bonzinho, não. Sofrer até o último minuto, até a morte, para herdar o paraíso. Você tem que viver bem aqui, neste plano terreno. O pós-vida, a morte, é outra história. Você não tem que sofrer para chegar lá no pós-vida. Na morte todos vão chegar. Sofrendo ou não, sendo feliz ou não aqui nesse plano terreno. Então o que implantam na cabeça da gente desde criança é isso. Sofrimento eterno, se não fizer isso vai sofrer, vai acontecer isso, acontecer aquilo. É o terror, é o medo que aprisiona as pessoas. Quando você vê a verdade na sua vida e vê a resposta, isso te liberta. Você dá um salto espiritual, é um despertar tão intenso e tão forte, que você passa a ver coisas que você não via, como eu não via certas coisas que sempre estavam ali. Mas eu tinha flashes de ver alguma coisa e depois achava que era coisa da minha cabeça. Não é possível, isso não é coisa. É coisa da minha cabeça. Mas eram os meus guardiões me avisando, sempre me avisaram. Sempre me protegeram, sempre. Mesmo sem eu pedir, mesmo sem eu saber que eles existiam. Então todos nós temos guardião espiritual. Todos nós temos que ouvir esse lado espiritual. Algumas vezes ele se manifesta em sonhos, falando com você, por sua intuição. De várias formas uma pessoa recebe a sua mediunidade. Então você tem que ficar atento. Você tem que buscar força a quem tem força para lhe dar. Se você está numa religião que está te fazendo bem, que você consegue a resposta que você quer, ótimo. Se não te traz nenhuma resposta, está faltando algo. Então eu posso falar com experiência própria. Quem nunca foi satanista não pode falar do satanismo, porque nunca viveu isso. Quem nunca foi do candomblé não pode falar do candomblé, porque nunca viveu lá. Quem nunca foi católico não pode falar da igreja católica porque não sabe o que é, nunca viveu lá. Quem nunca foi da igreja evangélica não pode falar porque nunca viveu lá. Eu já passei por todas essas fases, que existem, claro, defeitos em todas, porque onde existe o ser humano existe o defeito. Existe a ganância, existe a mentira, existe o mau caráter, qualquer segmento religioso. Mas você vê que algumas pessoas se destacam dentro daquela religião dela, porque ela é fiel, ela acredita e faz aquilo que precisa ser feito. Ela não vai atrás de conversa de terceiros, ela vai atrás da sua intuição espiritual e da sua fé. É a fé que levanta a pessoa. Não é uma outra pessoa. Outra pessoa pode estender a mão quando ela está precisando se levantar. Agarre a oportunidade, se levante e lute para se manter de pé, que não é fácil. Você conseguir algo e manter o que você conseguiu. Eu agradeço todos os dias quando eu acordo, antes de tomar meu café, eu venho aqui no meu altar, acendo uma vela daquela comum ali, para agradecer. Agradeço sempre, porque a oportunidade que eu tive foi única. Muitos gostariam de ter a oportunidade que eu tive e não conseguem ter. Porque eu fui injustiçado, uma vida inteira de injustiças. Eu não sabia que as pessoas eram daquela forma. Traiçoeiras, mentirosas,
invejosas. Hoje eu vejo isso. É triste esse sentimento mesquinho, mas você tem como anular essas pessoas que têm esse sentimento. Você pode se proteger espiritualmente, cegar essas pessoas que elas não lhe vejam, passar por elas de forma invisível, que elas não consigam te enxergar, e nem aqueles espíritos que estão com ela. Porque muitas das vezes não é a pessoa sozinha que está ali. Tem um espírito ali. E a pessoa às vezes não tem conhecimento, não tem proteção, ela vira marionete na mão desse espírito que faz da vida dela o que bem entender. Então você tem que ter domínio espiritual. A sua vida pertence a você. O plano espiritual só te auxilia a se defender daquilo que você não tem forças, daquilo que você desconhece. Então eu deixo meu conselho para vocês. Quem precisar falar comigo, abaixo do meu vídeo aí tem o meu WhatsApp. Tem também abaixo do vídeo, na descrição, como você participar dos rituais coletivos que tem todo mês. Quais são, qual o valor simbólico de colaboração. Quem quiser ser doador para ajudar no altar, também tem a chave Pix aí. Você pode ser um simpatizante, pode ser um doador, não precisa ter compromisso com a minha vertente. Não precisa ser pactuado, não precisa. Você quer fazer sua doação, quer o seu nome no meu altar, que eu coloco sempre no ritual da Dharma Connect, que é o Dharma responsável pela prosperidade. Quem fizer a sua doação para o altar, pela chave Pix, ou se me pedir para mandar um link, mestre, eu vou doar, mas eu só tenho um cartão, não tem problema, manda um link. Você vai fazer o seu preenchimento lá e faz a sua doação. Eu coloco sempre o nome dos doadores do altar no ritual do dia 8 da Dharma Connect, para que nunca falte dinheiro na vida dessa pessoa. Então é uma troca. Eu recebo, eu procuro devolver. A magia é uma troca de energia. Então deixo aí para vocês aí meu conselho. Força, honra e dignidade sempre. A todos os irmãos, todas as vertentes da magia. Até o próximo vídeo. Até o próximo ritual. Eita.